Sejam bem-vindas, jovens senhoras. Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Entre uma Sessão e Outra, o nosso podcast. Não é terapia, mas é terapêutico. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, né, os nossos parceiros que acompanharam esse projeto até aqui. O Borboletar, que é esse espaço incrível que a gente está, que tem um quintal de brincar, que tem monitoras, que, assim, para mim, simboliza a paz da mãe, né? O descanso. O descanso, assim, então tem café, dá para vir trabalhar, deixar as crianças curtindo ali, eles brincam como uma infância de verdade. Tem festas, as festas são incríveis, eu pude, né, experienciar isso com a minha filha. E foi incrível, gente. E eu, como sou convidada. E foi incrível. Incrível mesmo. E também agradecer a Droga Farma, nossa parceira também, que também é super parceira das mães, né? Nos atende muito, né? Muito bem, né? É a única farmácia em Franca que fica 24 horas aberta. Ela é lá na Francisco Marques, 780. Então, corre lá, garante seus produtos, né? Parceiraça da nossa vida, né, Ana? Não só do nosso projeto. Obrigada, Droga Farma, Borboletar. Deixo o meu agradecimento também. Esse episódio tem já deixa alguma saudade dessa temporada, né? Eu acho que foi uma temporada muito, muito intensa, muito linda, onde a gente se conectou com mulheres, assim, que além de, eu acho que ter ficado sempre um aprendizado, uma lição, ficou também no nosso coração. Você sentiu isso, Eu Fá? senti. Para explicar para o pessoal de casa, né? Esse é o episódio de encerramento dessa temporada incrível que a gente vivenciou. Sim. Né? Esse projeto que começou com a ideia de dar voz para mulheres. Sim. Né? E realmente acho que essa temporada cumpriu esse propósito, porque a gente conseguiu dar voz para várias dores e também várias lições, vários aprendizados. O que para você, assim, você como pessoa, Fá, que entrevistou, ficou dessa temporada de aprendizado? Para mim ficou o quanto a mulher precisa ter voz, que era o propósito inicial do projeto. Sim. Né? A nossa ideia sempre foi contar histórias. Então, para mim, conforme eu fui escutando aquelas histórias, umas emocionantes, umas que causavam até revolta por aquela mulher ter passado por aquilo, né? Umas com tanto aprendizado, tanta informação, assim, conforme foi passando, a minha sensação sempre foi de... É isso, a gente está levando para outras pessoas papéis importantes. E eu acho que pessoas também reais, né? Porque às vezes a gente vê podcasts, a gente assiste podcasts que são de pessoas grandes, que vivem uma realidade, por exemplo, de artistas, que é uma realidade diferente da pessoa comum, né? Do dia a dia. Então, acho que trazer essas histórias reais também traz uma lição, um aprendizado, assim, poxa, é a minha realidade essa também. Eu também vivo isso aqui em casa. Reconhecimento, né? É possível, né? Fazer algo com essa realidade que eu tenho, algo edificante com essa realidade que eu tenho. Eu acho que o que me trouxe, assim, mais desse propósito, assim, foi a conexão mesmo. O sentir, o perceber, sim, essa voz que essa mulher precisa ter, mas o sentir do grupo, no sentido assim, do eu coletivo, acho que né? a mulher precisa se unir mais, sabe? A gente precisa ter mais grupos de conversa, porque... Vivências em conjunto, né? Acolhimento. Hoje a gente percebe a mulher muito sozinha, vivendo muitos dilemas. Então, acho que para mim foi isso, sabe? A necessidade da gente se unir, da gente ter mais espaço de conversa, mas
sabe, mais de uma. Não só você e Deus e suas orações. Sim. Ali. E assim, eu acho importante a gente relembrar um pouquinho, né, quais foram os temas que a gente abordou nesses Sim. episódios, né? A gente falou sobre a gestação, a gente falou sobre violência obstétrica, a gente falou sobre culpa. Muito sobre as feridas emocionais. Sim. E a infância, a importância da educação para a gente que tem filho, mas a importância de visitar a nossa história, né, a nossa infância também. Sobre a importância do perdão com as outras histórias, né, do deixar que cada um que está na nossa história ocupe o seu papel, Exato. Ocupe o seu lugar. Né, aquele 50% da mãe, o 50% do pai, tanto dos nossos pais quanto dos nossos filhos ali. Exato, a gente falou. Eu acho que foi muito importante. Da paternidade, a importância da paternidade, do masculino, de relacionamentos amorosos. Bons e ruins, das escolhas das mulheres, do direito de escolha. Exato. Né? Liberdade, né? Essa liberdade que a gente sente que perde com a maternidade, mas ao mesmo tempo eu acho que essa temporada reforçou com algumas convidadas aqui, que você pode sim seguir sonhos lá da tua criança, sim. mesmo ainda sendo mãe. Sim, né? Com certeza. Que a gente tem um valor, né? Sim. Pensando nisso, no que a gente passou, o que mais te doeu nesses episódios, ouvindo essas histórias? Eu acho que vamos trazer aquilo que a gente conversou, né, ontem, que é a formiguinha, né? A gente atraiu pessoas para falar com a gente que tinham uma compatibilidade com a nossa história. Então, eu acho que onde me doeu foi onde existia compatibilidade na minha história. Ali, a parte de relacionamentos, né, amorosos, as próprias feridas emocionais que eu tinha compatibilidade. Mas o que mais ficou, assim... marcado em mim foi a maternidade atípica e a história, né, da Tassi com a TT, que trouxe o atípico forte, também, né? Da dor, né, de uma mãe que tem um bebê saudável, esse bebê desenvolve algo. Em que sentido, Fá? Que me marcou isso. A gente vai ouvindo essas histórias, só que a gente tem os nossos dilemas como mãe. Então, a gente tem o nosso cansaço. Então, eu sou mãe de gêmeos. Então, eu tô ali, tem dias que eu tô exausta, tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô reclamando. E eu acho que há tanto a maternidade atípica, desses dois lados que a gente pôde ouvir, ela me trouxe, assim, um chamado a pensar sobre isso. Sabe, assim, olha só, tem sobre coisas... estar num lugar de privilégio. Exato. Olha só, você está num lugar de privilégio, suas filhas têm saúde, então... calma, sabe? Vai passar essa birra, vai passar esse sono, vai passar... Então, me trouxe isso. Não sei se para você isso ficou também marcado. Ficou, mas você sabe o que mais me doeu, de fato, foi ver e escutar e sentir o quanto a gente se invalida. O quanto a gente não dá, às vezes, voz, né? Não dá ouvidos para aquela voz que a gente está escutando, aquela intuição, aquela sensação, e o quanto isso ao redor da gente, em todos os episódios, ao meu ver, teve um pouquinho disso, sabe? Da mulher não se sentir acolhida. Aqui não, aqui eu acredito que, assim, quantas vezes a gente escutou, né? Nossa, eu nunca falei isso em voz alta. Sim. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Nossa, eu nunca expus isso para ninguém. A gente escutou isso várias vezes. Ou mas até mesmo assim, nossa, quando depois que vocês me apresentaram, eu fiquei pensando, nossa, eu sou tudo isso mesmo. Sim, olha o quanto a gente se invalida, o quanto a gente não tem voz, o quanto a gente não olha pra gente, né? O quanto isso ainda é um processo na vida da mulher de ter valor pra si mesma. Eu acho que isso me doeu muito. E eu acho que se a gente pudesse fazer um convite a essas dores que tanto da que eu trouxe quanto a que você trouxe, falando de identidade agora,
é convidar a essa mulher, essa mãe, a retomar uma vida espiritual. Sim. Porque a vida espiritual faz a gente confiar mais nessa voz, ouvir mais essa voz. E não só na espiritual, eu acho que isso também, você falando isso também ficou para mim, o quanto a informação correta é importante. Exato. Ter informação, ter essa vida espiritual, porque se fortalecer espiritualmente faz parte dos pilares da saúde mental. Sim. Não é sobre religião, é sobre espiritualidade, sobre crer em algo maior. Sim. Mas também sobre estudar sobre a maternidade, estudar sobre a mulher. Se preparar. Né? Se preparar para isso, porque isso vai te deixar mais segura para se validar. E quando o outro te invalidar, você vai estar segura. Exato. E para mim, a dor aqui que eu trouxe, eu acho que o pilar espiritualidade vai te ajudar a reclamar menos, a agradecer mais, a perceber o extraordinário no ordinário que você vive. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso fica de aprendizado, né? Desse ciclo que a gente viveu aqui, né? E o que você espera, Ana, para a nossa próxima temporada? Olha, você sabe que eu não gosto do esperar, né? Vou explicar isso, pessoal de casa. Eu acho que, assim, eu venho aprendendo muito com o processo terapêutico que eu faço comigo mesma, mas eu aprendo isso dentro de consultório, ouvindo histórias, que a expectativa, ela vem sempre de um lugar de falta. Então, quando a gente espera algo, a gente já está olhando, assim, para o que possivelmente pode faltar ou que vai faltar. Então, a gente vai gerando uma expectativa. Então, eu não espero nada da próxima temporada, mas eu desejo que ela seja contribuição, assim como foi essa, tanto para as convidadas, como a gente ouviu, quanto para a gente que entrevistou, quanto para as mulheres que estão assistindo, porque a gente recebeu vários depoimentos assim. E eu desejo também poder, assim, acessar mais realidades distintas da minha. Porque eu senti isso. Quando a gente acessa algo tão distinto assim da sua realidade, expande a consciência. Expande. É como se fosse viajar para outro país, que aí você vê uma outra cultura ali, você fala, nossa, como que o mundo é grande, gente, como que eu estava limitada naquela ideia. E eu acho que quando a gente acessou aqui realidades diferentes, que apesar de ter alguma compatibilidade, eram muito diferentes, você fala, poxa, nossa, a diferença existe, como é possível a gente aprender com a diferença do outro. O que você espera da próxima? Eu espero, tá? Eu tenho expectativas, então se você aí de casa ansiosa como eu tenho muito... Gere as expectativas, vai. Eu tenho muitas expectativas de trazer mais histórias. Sabe, a gente já trabalha com isso, né? Mas aqui foi um espaço tão aberto para essas histórias. Eu trabalho com atendimento online, né? Sim, então, assim, estar no presencial abriu para mim um lugar. Eu trabalhava já com presencial, estou há um mês só com online, mas para você deve ter sido foi outra... assim, conseguir olhar, poder abraçar, poder acolher. Que legal, não tinha pensado nisso ainda. Então, para a próxima temporada, eu espero cada vez mais alcançar pessoas. Porque eu escutei, né, de algumas pessoas que assistiram, os feedbacks ali, gente, nós precisamos escutar conversas assim. E eu ficava, precisamos? Aquela que você me contou que uma amiga sua que tem salão. Ela tem salão e ela tem uma TV na frente, então a gente fica fazendo podologia, né? E aí ela coloca para as clientes dela escutar o nosso trabalho. Exato. E quando ela me contou dos feedbacks, né? Ela, Fabiola, é tão legal, a gente precisa escutar isso, a gente precisa ouvir isso. E vem daquele lugar, por isso que eu espero tanto, que pra gente às vezes é óbvio. E pra pessoa não é. A gente como porque terapeuta... pra gente é óbvio, é repetitivo, porque a gente
já trabalha com isso. Sim. Então, às vezes, quando eu vou fazer algum conteúdo, eu falo, gente, mas eu vou falar de rejeição de novo, rejeição. E às vezes pro outro, ele nunca ouviu falar daquela situação. Eu acho que esse lugar que a gente se posicionou aqui, nesse projeto incrível, foi de sair do óbvio, mesmo que fosse um pouco óbvio pra gente. Para as pessoas, a cada feedback que eu recebia, eu falava, gente. Pessoas que assim, eu escutei o episódio e me emocionei, chorei, lembrei de coisas que eu não lembrava. Então, assim, o que eu espero para o próximo é mais disso. Eu desejo também que Deus continue na condução desse projeto, sabe, trazendo insights do que a gente pode trazer que vai ser contribuição, tocando no nosso coração com relação aos convidados, pessoas a serem entrevistadas, né? E eu acho também que foi muito assim gratificante. A gente também descobriu coisas sobre nós mesmas aqui, né? A gente descobriu habilidades que você tem que eu não tenho, habilidades que eu tenho que às vezes falta de cá. E a gente descobriu que se complementa. Que a gente... Não é? A gente já tinha uma boa conexão, uma ótima conexão. Isso foi tão rico para nossa amizade, foi. né? E você sabe, assim, quando você estava falando de Deus, o que me tocou de falar, você lembra de uma leitura? Eu comentei isso ontem com você. Sim, nos áudios. Quando surgiu, né? Quando você me convidou para esse projeto, a gente começou a falar sobre isso. Um dia de manhã, Ana me mandou, Fá, eu estava lendo a Bíblia e olha o que apareceu para mim. Intencionando o projeto, Exatamente, intencionando o projeto e olha o que apareceu para mim. E era uma leitura que falava sobre não procrastinar aquilo que Deus coloca no seu coração. Então, esse projeto foi o tempo todo... Uma semente, né, de Deus. Com certeza. E assim, eu acredito que onde Deus está, a gente fica pensando assim, como que eu vou saber se isso é de Deus na nossa vida? Eu olho para a paz que aquilo traz. Então, se flui, se tem paz, se essa paz, sabe, que a gente sente em fazer, em desenvolver, e a fluidez como aquilo se dá, Deus está ali. Sim. E eu acho que foi isso para nós, né? E a gente foi muito rico para nós também, como pessoas. A gente aprendeu muito ao olhar, né? Eu até lembro de você comentar, assim, de conversar isso com o Paulo, né? De depois dos episódios a gente ficar conversando com os nossos maridos sobre o quanto foi profundo aquilo, né, que a gente escutou, o quanto foi profundo aquilo que a gente discutiu. Eu estava até na casa da minha sogra jantando esses dias aqui em Franca e alguém tocou no assunto de adoção, tal, e eu falei, nossa, eu descobri no programa que aqui no Brasil a gente pode devolver a criança. Gente, eu achei isso tão absurdo, não é? E aí a gente vai também, assim, vai trazendo riqueza para esse mundo interior para nós, que hoje, Fá, apesar da gente estar na era da informação e estar incentivando o pessoal aqui, através do nosso programa, a adquirir mais informação, eu acho que a gente precisa, assim, falar um pouco sobre essa busca, né, por uma informação que vai realmente enriquecer o nosso universo e não se tornar mais lixo. Competição, mais comparação. Lixo emocional. Exatamente. Você sabe que você estava falando de virar dessas referências que a gente vai tendo das histórias. Eu lembrei do meu pai. Né? O meu pai nunca assistiu um podcast, gente, nunca. E ele simplesmente passou a escutar todos do começo ao fim e usar como referência nas conversas. Então, você falava alguma coisa pra ele, ele escuta aquele episódio, sabe? Eu acho que ficou muito isso também pra mim, o apoio da família. Ontem minha mãe veio ver a gente gravar. Sim. A minha irmã assistiu todos os episódios. Mas que ela não tá entendendo nada. A minha tia Jenny, chimega, né, pra minha mãe, eu não tô entendendo
entendendo nada, né? Mas assim, o quanto as pessoas próximas de nós apoiaram esse projeto e vêm desse lugar para mim, Sim. da leveza, do lugar da semente, de Deus ter E o colocado quanto, assim, isso. a gente se sentiu validada pelas nossas Sim, famílias, apoiada, que vista. talvez fosse uma ferida, né? Sim, e eu acho que é isso que fecha. Eu quero convidar o pessoal de casa, assim, a deixarem... Eu sei que nunca existe crítica construtiva, né? Mas deixar não é nenhum tom de crítica, mas, assim, existe algum ponto que a gente pode melhorar? Existe algum assunto que você queira ver a gente discorrendo, falando sobre isso? Não só pontos para melhorar, mas o que vocês mais gostaram, o que vocês querem ver de novo na próxima temporada. Ou algo mais profundo sobre tal tema. Ou quem sabe pessoas, né? Quem é aqui da região, chama fulana. Você quer ser ouvida, né? Isso, com certeza, né? E eu queria te agradecer, Ana. Eu também, Fai. Né, por esse toda final a parceria. é gratidão. Nossa, muito. Foi muito rico. Não só do trabalho, da vida, da troca. Eu acho que a troca... A ideia era o café vir pra cá. E eu acho que a gente conseguiu reproduzir um pouco da nossa amizade aqui. Sim, do que é no dia a dia, né? De, assim, acolhimento. A gente conseguiu segurar um pouco. Conseguiu. E é aquele lugar, assim, né? Quando eu vou mandar um áudio pra Ana, eu falo, Ana, eu vou te mandar isso porque eu sei que você não vai me julgar. Eu acho que é esse lugar, esse lugar do café. Então, eu queria agradecer a confiança. Por ser essa amiga tão querida. É recíproco, né? Essa amiga tão profunda que eu agora posso comadres, contar. né? Com certeza, a né? gente vê... Parceiras de vida mesmo. Agora né? Madrinha, né? Minha madrinha de casamento, madrinha das crianças, né? Você também foi minha madrinha de casamento. Sim. E eu acho que ver, né, as nossas filhas crescendo junto, mas a gente poder falar do que é importante para a educação dessas crianças, do nosso dia a dia, né? Aqui foi extremamente rico. Então eu também agradeço a Deus, a você e a produção, que foi incrível. A gente tem, assim, tem toda uma situação, sabe? Deixa eu falar uma coisa. A gente tinha uma expectativa com essa produção. Eles superaram todas as expectativas, ainda mais com a ajudante. Foi mesmo, gente. Com a ajudante, não, com a auxiliar. Não, como que eu falo? Melhor do que ajudante, melhor do que auxiliar. Esposa. Com a esposa do nosso produtor. Então, muito obrigada. Vocês foram, assim, sensacionais. Né? Eu acho que, além de ter superado a expectativa, acho que a produção superou muito para mim, porque nos ajudou a ter segurança para fazer. Porque a gente fica um pouco nervosa no começo. Então, a produção ajudou a gente emocionalmente também, né? E a gente foi melhorando um pouquinho a cada dia, vai melhorando a cada temporada mais e mais. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos tirar uma carta para o que significou esse... Então, isso que eu ia perguntar. A intenção vai ser... a próxima temporada ou vai ser a próxima temporada? A expectativa. Eu tinha Ana, eu tô ansiosa. Eu falo, para com a expectativa. Ela fala assim pra mim nos áudios. Ana, isso. Fá, você sabe que isso é expectativa? É criado dentro de você? Gente, a raiz da ansiedade pra mim, assim, quando eu ouvi isso, mas a expectativa. Mas vamos, por isso que eu falo, deseja só, gente. Não, eu não aceito. Eu quero criar expectativas então, nesse momento. Lá. Vamos pensar na próxima temporada aqui. Esse momento é muito bacana, eu gosto, né? Do oráculo. E a gente ao fez silêncio pairando. Vai. Deixar assim. Perspectiva. Exploro a realidade nas suas múltiplas facetas. Qual lua que é de hoje? Achei. Vamos lá. Perspectiva. Olhamos para a vida com lentes limitadas, reflexo de uma limitada percepção de nós. Porém, todo o infinito está disponível para o nosso voo.
mesmo quando só podemos captar um pedacinho da paisagem. Quando nos afastamos e deixamos de lado as nossas opiniões e crenças, alcançamos uma visão ampliada e podemos compreender a situação a partir de um ponto mais imparcial. Percebemos que existe a continuação do caminho por detrás do obstáculo. E quem tem muita história envolvida em cada acontecimento para também serem levadas em consideração. A vida é um pêndulo oscilando numa realidade multidimensional. Por isso é importante nos abrirmos às diferentes pontos de vista e examinarmos todas as possibilidades antes de formarmos um julgamento ou tomarmos uma decisão. Essa carta te convida a enxergar a vida sobre um novo prisma, a ter uma perspectiva diferente de si, do outro, da situação e do mundo, a enxergar além do óbvio, do viciado, do confortável. Observe se está desempenhando a melhor visão que pode. Permita que sua percepção das circunstâncias inclua nuances e dimensões que não se apresentariam sob uma ótica mais arbitrária ou superficial. Ao permitir contornar todo o objeto observado, os ângulos até então desconhecidos se revelam. Faces da mesma realidade. A totalidade é atingida quando todas as facetas são descobertas e integradas. Quando se permite essa ótica observadora e não julgadora, você descobre no mundo um reflexo de si. Que profundo! Eu achei profundo. E vice-versa, como um espelhamento cósmico. Só assim poderá tomar uma decisão justa em nível pessoal e global. Exploro a realidade nas suas múltiplas facetas. E eu acho que é sobre isso. Aqui a gente precisa explorar a realidade em múltiplas facetas, sem julgamento, sendo neutro. Sim. Né? São as diversas perspectivas que esse lugar e a próxima temporada vai trazer pra gente, Com né? certeza. Então eu acho que é isso, né? Muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui, né? Para quem seguiu, para quem acompanhou a gente nas redes sociais, sim, né? Para quem assistiu, para quem os episódios, compartilhou, contribuiu para que o projeto crescesse também. E nos vemos em breve. E não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar também e se inscrever no nosso canal para acompanhar também as próximas temporadas e os episódios que já foram lançados. Muito obrigada até aqui. Até aqui e até o próximo. Tivemos em breve. Tchau, tchau.